Na reportagem especial de hoje, você vai saber quais são os direitos e deveres dos pais em relação à pensão alimentícia. Em muitos casos, os pagamentos deixam de ser feitos porque os pais tiveram algum desentendimento e acabam descontando a frustração em algo que foi feito para beneficiar o próprio filho. O número de divórcios no Brasil cresceu 160% em 10 anos. Segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o aumento passou de pouco mais de 130 mil em 2004 para mais de 341 mil em 2014. Acontece que, junto com as separações, outro percentual também cresceu: os pedidos de pensão alimentícia. O Brasil não possui dados efetivos sobre a quantidade de processos envolvendo pensão alimentícia que tramitam hoje na Justiça, e muito menos a quantidade de prisões motivadas pela falta de pagamentos de custos alimentícios. A estimativa é de que pelo menos 100 mil processos aguardem julgamento. Para a criança, quando a gente vai conversar sobre a pensão para ela, precisa ser analisada a situação econômica do pai. Então, o filho ela precisa ter aí, usufruir das mesmas condições socioeconômicas do pai. Então, o valor da renda mensal, em caso de empresário, aí, um rendimento anual, as situações de patrimônio, bens, são todas voltadas para o segmento do quanto ficará aí essa pensão. A responsabilidade de oferecer o mínimo necessário para a sobrevivência dos filhos é do casal, mas a realidade é bem diferente. Muito difícil. A minha luta começou há quase 20 anos atrás, com a minha primeira filha, que eu sou mãe solo sempre. Então eu me acostumei a lutar, buscar, porque não tinha outra opção. Era essa ou essa. A Thaisa explica por que decidiu não fazer o pedido de pensão. Não, nunca tentei. Porque quem é pai sabe os deveres, né? E quando a gente vai buscar pensão alimentícia, também tem aquele negócio de ficar de 15 em 15 com a criança. Se não quer a criança, nem de vez em quando, de 15 em 15 com a obrigação, tanta coisa pode acontecer. Morro de medo de alguma coisa acontecer, de quem tá com ele, não gostar da criança e fazer algum mal. Então eu prefiro deixar do jeito que tá. Muitas vezes até o padrão cai, porque numa separação, onde moravam as pessoas numa única casa, vão acabar morando em duas casas, então as despesas são maiores, é muito comum que o padrão de vida caia. E isso é que cabe ao juiz adequar. Eu trabalho em desenvolvimento de bolsas femininas. E a ajuda que eu tenho, a minha rede de apoio é minha mãe, a minha filha mais velha, a minha comadre. São pessoas que eu posso contar de falar assim, olha, vai sair da escola um pouco mais cedo, você pode pegar para mim? Ou vai precisar levar em algum lugar? Você pode fazer esse favor para mim? É sempre assim. Financeiro eu não tenho de ninguém, mas aquela rede de apoio, de amizade eu tenho, graças a Deus. O estado de São Paulo registrou de janeiro a outubro de 2017 uma média diária de 64 prisões de pais que não pagaram pensão alimentícia para os filhos. Ao todo, foram realizadas 19.715 detenções. Fico maluca, eu sempre trabalho, faço bico, estou sempre trabalhando, porque eu morro de medo de faltar alguma coisa já no dia de hoje. Imagina o futuro. Aí eu fico também, a minha filha mais velha é muito mãe dos meus filhos também. Então a gente trabalha junto em prol da educação das minhas crianças.
Após a separação, não são só os filhos que têm direito de receber o benefício. Ex-cônjuges, desde que se enquadrem nos requisitos estabelecidos em lei, também têm direito. Agora, existem aqueles casos em que é muito comum a mulher que já está com 60 anos, nunca trabalhou, nunca se preparou para uma vida de trabalho fora de casa, ela se vê numa situação periclitante naquele momento do divórcio. Então, aí nesse caso, a obrigação baseada na solidariedade do ex-casal é deferida, então, a pensão, ou por um tempo até que a pessoa possa se levantar, ou enquanto for necessário. Pensão para o ex-cônjuge, tanto homem quanto mulher, ela precisa ser levada em consideração o patrimônio na época do casamento. Então, por um tempo, é sempre interessante a gente demonstrar isso, que a pensão para o ex-cônjuge ela precisa ser determinada por determinado período. Ela tem que ser levada em consideração o valor dos rendimentos durante o casamento para que se mantenha o padrão de vida durante a vigência desse casamento. Muitos donos de animais, quando vão viajar para outros países, optam por levar os pets junto. Mas para isso é preciso ter um certificado veterinário internacional. Aqui no Brasil, cerca de 16 mil passaportes são emitidos por ano. Nayara se mudou em janeiro deste ano para o Canadá para fazer mestrado. Entre as prioridades estavam os documentos para levar Lara, sua cachorrinha. Na verdade, ela é parte da família, né? Então não tinha como a gente deixar ela no Brasil. Como a gente tem o objetivo de passar pelo menos 2 anos, que é o tempo de duração do curso, a Lara não podia ficar longe da gente, né? Ela já é uma cachorrinha idosa, já tem 9 anos. Então a gente não podia correr o risco de deixar ela com ninguém. Para sair do país com um cachorro ou gato, é preciso emitir um certificado veterinário internacional. Cada país tem as próprias regras, mas em comum, todos exigem que os animais tomem vacina antirrábica e tenham um atestado emitido por um veterinário que comprove a saúde do animal. Cada país tem as suas exigências, né? E cada país tem o seu modelo específico de certificado. O passageiro ele deve se programar para a emissão desse certificado no período que, quando ao chegar ao país, o atestado esteja em validade. Para quem vai viajar pelos países que fazem parte do Mercosul, há também a opção de tirar o passaporte para trânsito de cães e gatos. O documento é emitido pelo Ministério da Agricultura sem custos. A vantagem de um animal ter o passaporte que permite o retorno dele, do país que foi, sem precisar no país em que o animal foi, ter que emitir um documento para voltar ao Brasil. Ele permite o regresso do animal ao Brasil num período de 60 dias. Todos os anos são emitidos aproximadamente 16 mil certificados. Mas atenção, pense bem se é preciso levar seu animalzinho de estimação. Viajar de avião pode ser estressante para os bichinhos. O ideal é não levar o cachorro se for uma viagem curta, porque a viagem de avião longa estressa muito o animal, né? Então eu sempre recomendo, se o animal for ficar menos de 30 dias, não faça uma viagem de 7, 8 horas de avião com ele. É melhor você hospedar ele do que levar. A Secretaria de Meio Ambiente de Guaratinguetá abriu cadastro para futuras contratações de médicos veterinários. Os interessados vão atuar no Programa Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos. Mais informações podem ser obtidas pelo número 3133-8006. E olha que o assunto é sério. Cães se reproduzem a cada 6 meses, gatos a cada 3. Se levarmos em conta os dados de apenas 12 cachorros com 2 crias ao ano, e cada uma gerando entre 2 e 8 filhotes, depois de 12 meses, esse número será de aproximadamente 66 animais. No 5º ano, serão mais de 10 mil. Isso pode representar um risco para a própria saúde pública, já que os animais indefesos podem causar acidentes e transmitir doenças, caso não estejam vacinados. Em Jacareí, por exemplo, no primeiro semestre deste ano, foram realizadas 1.444 castrações de animais através dos mutirões promovidos pela Prefeitura.
Foram operados 811 cães e 633 gatos. Estamos chegando ao fim da edição de hoje, em que você viu que Pindamonhangaba está realizando reuniões para implantar o Conselho Municipal de Trânsito. Em Taubaté, a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas está com mais de 80 vagas abertas para quem quer começar a estudar. E viu também na reportagem especial sobre pensão alimentícia quais são as obrigações dos casais que se separam com os filhos e também com os ex-cônjuges. O Repórter Setorial de hoje fica por aqui, mas você pode ver nossas reportagens e interagir com a gente através das redes sociais, na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Nós voltamos amanhã. Até lá!